Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite. Fale conosco nessa noite, Espírito Santo. Que possamos sair daqui, Senhor, convictos daquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Diga glórias a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Tem alguém que está com fome de Deus aqui nessa noite? Irmãos, existe muito mais de Deus para a sua vida. Existe muito mais de Deus para a tua vida. Existe muito mais de Deus para a sua vida. Talvez você está satisfeito com o que você tem, mas Deus tem mais. Deus tem muito mais para a tua vida. Querido, há um fogo de Deus que está aí dentro de você. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 11. Eu não tenho um tema para dar para essa palavra ainda, e Deus vai dar, mas eu não estou preocupado com isso. Mas há algo queimando no meu coração que eu quero compartilhar com você nessa noite. Seu coração está aberto? Amém. Seu coração está aberto para aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida aqui hoje? Amém. Porque se o seu coração estiver aberto, querido, um pouquinho só que cair aí já vai fazer esse fogo aumentar mais um pouco. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 11, 32 diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Queridos, nunca na história da humanidade houve uma necessidade tão grande de que a igreja se levantasse. Nunca na história da humanidade o pecado ele ficou tão explícito, a miséria da alma das pessoas tão exposta, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas sem esperança, tantas pessoas sem fé, precisando de alguém incendiado pelo Espírito Santo, de alguém cheio de esperança, de alguém cheio de fé, para transferir isso. Querido, nós estamos num tempo em que você precisa assumir uma posição espiritual na sua vida, que você precisa se posicionar no meio desse cenário que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, querido, hoje ele está faminto, sedento por pessoas que estejam dispostas a ser aquilo que Deus quer que elas sejam. Esse texto de Daniel fala, se você ler o contexto desse versículo, fala de um momento muito conturbado que o povo de Deus estava enfrentando, onde viria cativeiro, onde viria guerras, viria várias situações difíceis, mas que Daniel, que estava ali ligado com Deus, conectado com o céu, Daniel começou a receber instrução de Deus. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, se você está conectado com Deus, Deus não vai deixar você confuso em nada.
Porque Deus ele vai te dar instrução, Deus vai te dar direção, Deus vai mostrar o caminho para você. E a Bíblia fala que Deus chega para Daniel e diz que aos violadores da aliança, vamos falar um pouco sobre a aliança hoje, aos violadores da aliança, ele quem? O inimigo representado por reis, com lisonjas iria perverter eles, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e ativo. Irmãos, posso falar a verdade para você? Não importa o que acontecer no mundo, se nós entendemos quem é o nosso Deus e quem nós somos, nós vamos nos tornar um povo cada dia mais forte na presença de Deus. E quando eu falo forte, não quer dizer que não haverá lutas, não haverão dificuldades. Não, tudo isso você já sabe que vem. Mas quando eu falo, um povo que se torna forte, é um povo que não importa o que acontecer no cenário global, isso não vai abalar você, querido. Isso não vai mudar a estrutura da tua vida em Deus e a estrutura da tua casa. Em nome de Jesus, queridos, que o Espírito Santo, olha, que eu não venha atrapalhar Deus aqui hoje, e que assim no culto da manhã, que o Espírito Santo tenha liberdade para fluir através da minha vida para a tua. Querido, Deus, Ele é pai de uma família forte, de uma família estruturada. Querido, tudo que você tem recebido de Deus, a finalidade disso é te edificar numa base forte, numa base sólida, porque quando os ventos vierem, querido, em nome de Jesus, a sua casa vai permanecer na rocha. Eu quero falar um pouco de aliança, antes de mostrar para você sobre isso, porque ele começa dizendo de pessoas que violaram a aliança. Mas antes de falar disso, eu preciso te falar algo maravilhoso nessa noite. Deus tem uma aliança com você. Irmãos, isso é tremendo. Deus tem uma aliança com você. Deus, olha, eu estou estudando isso. Deus, Ele fez ao longo da história da humanidade, Deus fez alianças com várias pessoas. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com o povo de Israel. Mas Deus tem uma aliança comigo e com você hoje. E eu quero que você entenda sobre essa aliança. Mas eu te confesso que eu quero que você saia daqui respondendo também. Se você tem uma aliança com Deus, porque Deus tem uma aliança contigo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus é bom, querido. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom o tempo todo, amém? O tempo todo Deus é bom. Hebreus capítulo 8. Antes de nós lermos, quem é casado? Quem é casado e está feliz? Glória a Deus. Não importa, olha, eu creio que vai ser poucas culturas no mundo que não tem essa semelhança de que quando uma pessoa casa, a pessoa logo faz o quê? Ela coloca uma aliança. E essa aliança representa o quê? Um compromisso que essa pessoa estabeleceu uma com a outra, de ser fiel, de caminhar junto, de amar, de respeitar. Irmãos, você que é casado, você tem uma aliança com a tua esposa, você tem uma aliança com o teu marido, você tem uma aliança com essa pessoa. Toda vez que você olha para essa aliança, você lembra, um dia eu firmei um compromisso com essa pessoa. Alguém pode dizer, pastor, mas tem gente que nem respeita a aliança. Pessoas que adulteram, que traem, que fazem tantas coisas.
Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A aliança que você tem com Deus, ela não está na sua mão, ela está no teu coração. Você tem uma aliança com Deus aí dentro, querido. Uma aliança que não pode deixar você se contentar com uma vida medíocre espiritualmente. Que não pode fazer você se contentar apenas com o culto de domingo. Você tem uma aliança com Deus, e essa aliança ela foi feita através do sangue de Jesus. Essa aliança tem um propósito, querido. Há um propósito supremo de Deus para o teu nascimento. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus ele já tinha tudo planejado acerca da sua vida. Você tem uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você. Ele tem um compromisso precioso com a tua vida. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus 8, versículo 6 diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Repita: superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Diga: superiores promessas. Diga para o seu irmão: Deus é um Deus de aliança e um Deus de promessas. Mas diga para ele: promessas que se cumprem. Irmão, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua vida. Porque Ele tem aliança com você. A partir do momento que Deus tem aliança conosco, querido, Ele é fiel a essa aliança. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. É possível alguém que um dia fez uma aliança com Deus, que andou em compromisso com Deus, e essa pessoa quebrar essa aliança, essa pessoa se afastar? Claro que é, querido. Irmãos, a coisa mais fácil do mundo é alguém que está cheio de Deus, daqui a pouco está vazio, ou cheio do diabo. Alguém que está queimando na presença de Deus, cheio do fogo de Deus, e daqui a pouco está frio. A coisa mais fácil é isso acontecer, querido. Lá em Levítico diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele, colocará lenha no holocausto toda manhã. Irmãos, a coisa mais fácil do mundo é você se esfriar. É só você parar de buscar, é só você parar de procurar, é só você parar de entender que é todos os dias o pão nosso de cada dia. É todos os dias, querido. É todos os dias colocando lenha nesse fogo que Deus está acendendo em você. Um pouquinho que você se desconecta, querido, um pouquinho que você se distancia, querido, um pouquinho que você se afasta, você já começa a olhar para coisas que você não deveria estar olhando. Você já começa a atentar para coisas que você não deveria atentar. Você já começa a ser atraído por coisas que você não deveria estar sendo atraído. O que fez Pedro afundar, querido, não foi porque Jesus perdeu o poder naquele momento, mas foi porque enquanto ele olhava para Jesus e ouvia Jesus, o mar violento e o vento furioso não conseguia afetar a comunhão dele. Mas no momento que ele para
para de olhar para Jesus e começa a olhar para o vento, e começa a olhar para o mar, ele começa a afundar. Só tem um jeito de eu não afundar, querido, é eu não deixar de ouvir Jesus e olhar Jesus e caminhar na direção de Jesus. O povo de Israel, Deus tinha uma aliança com eles, mas muitos deles não entraram na terra, porque eles não continuaram firmes na aliança que Deus havia com eles. Querido, a palavra dessa noite não é para te afrontar. Eu creio que nenhuma palavra que você recebe aqui é para te afrontar. Essa palavra não é para te machucar, mas é uma palavra para todos nós, a começar por mim. É para todos nós nos avaliarmos. Porque, querido, olha, por mais que hoje já esteja uma bênção, eu creio que Deus tem muito mais para a nossa vida. Deus quer te envolver muito mais. Deus quer te envolver muito mais, em nome de Jesus. Queridos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você crê, se você não crê, então eu vou crer por você. Deus quer fluir através de você para curar pessoas. Deus quer fluir através de você para levar bênção para a vida das pessoas. Irmãos, eu posso falar para você, você não precisa de um cargo na igreja para esse ministério que Deus tem na sua vida, ele começar a ser ativado. Ele pode começar a ser ativado agora. Ele pode ser ativado agora, querido. Deus tem muito mais para você, querido, do que simplesmente vir e sentar nessa cadeira. Na verdade, está aqui na frente é muita responsabilidade, porque a mensagem que eu prego a você, eu não posso ser reprovado nela. Mas quando nós nos reunimos aqui, lembra em Pentecostes, a visão que eles tiveram quando todos foram cheios, que eram línguas de fogo. Querido, quando nós nos ajuntamos domingo aqui, nós estamos ajuntando brasas vivas, tochas humanas. Só que quando nós saímos aqui, cada brasa, cada tocha vai para um lugar e vai para incendiar outros, e vai para colocar fogo em outros, queridos. Eles não continuaram, eles não perseveraram na aliança. Nós precisamos perseverar nesse compromisso que nós temos com Deus. Querido, o teu compromisso não é comigo em primeiro lugar. O meu compromisso não é com você em primeiro lugar. O nosso compromisso é com Jesus. É Ele que um dia todos nós vamos estar diante dele, e Ele vai dizer: Dinho, o que você fez com a sua vida? O que você fez com a vida que eu te dei? Você sabe de onde eu tirei você? Você sabe a obra que eu fiz na sua vida? O que você fez com a vida que eu te dei, Dinho? Querido, todos vocês aqui, querendo ou não, um dia vão estar diante de Deus, e Deus vai querer, e Ele vai perguntar: mostre as suas mãos. Mostre as suas mãos. Irmãos, os sinais estão aí cada dia mais evidentes. Jesus está voltando. Nós precisamos despertar, queridos. Deus tem uma aliança comigo. Eu tenho uma aliança com Deus. Versículo 7. Não. 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o teu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é a marca da nova aliança que nós estamos vivendo. Ele disse: na tua mente eu imprimirei a minha lei. Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. A tua mente tem que renovar. A nossa mente precisa renovar, querido. Quantas mães eu tenho aqui nessa noite?
Olha, Deus já deu um ministério para você, é impactar a vida dos seus filhos, é incendiar a vida dos seus filhos. Nós precisamos renovar nossa mente, querido. Essa é um sinal, essa é uma marca da nova aliança. Ele disse: eu vou imprimir na tua mente. Sabe o que significa renovar a mente? É mudar a maneira de pensar. Sabe, querido, nós temos que viver a vida com a perspectiva na eternidade. A Bíblia diz que se quiserdes e me ouvides, Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E eu creio em nome de Jesus que Deus quer que você tenha um carro bom, que você tenha uma casa boa, que você dê conforto para a sua família. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o melhor dessa terra não tem como comparar com o melhor da eternidade. Nada desse mundo queima mais no meu coração, querido. O que queima no meu coração é o seguinte: é que a única razão de eu ainda estar aqui é porque Deus quer fluir através de mim para levar mais pessoas. Renovar a mente, querido. Sabe, tem algumas coisas que às vezes vêm como batalha na nossa mente para nos fazer perder o foco, para nos fazer perder a direção. Querido, nós estamos de passagem aqui. Na verdade, quando um cristão ele morre, ele só está dizendo: eu estou voltando para minha casa. Estou voltando para casa. Eu estou voltando para onde o meu pai preparou a casa dele, a minha casa. Ele disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Deus quer renovar a tua mente nessa noite, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem te afligido, vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Você vai sair daqui com a tua mente renovada, e aquilo que às vezes te atrapalhava não vai atrapalhar mais. Eu estava conversando com um filho aqui hoje, e falei para ele: você sabe qual é o pior erro que alguém pode querer? É achar que para ele ser usado por Deus tem que ser igual tal pessoa. Querido, você tem que entender o seguinte: você vai ser usado pelo Espírito Santo da maneira que você é, do jeitinho que você é, porque foi Deus que te criou. Você não tem que querer ser igual a ninguém, você tem que querer ser igual a Jesus. Ele é o modelo, é Ele que eu quero ser igual a Ele. Mas é do seu jeito. Você não precisa querer ser igual a ninguém, não. Seja você, mas seja você cheio do Espírito Santo. Seja você cheio do Espírito Santo, que você vai impactar um monte de pessoas na sua vida. Seja você, fale isso para o seu irmão: seja você mesmo, mas cheio do Espírito Santo. Essa foi. Ei, Jesus, isso é demais. Nem sei onde eu estou mais, vamos aqui. 11, né? Então ensinará e jamais cada um. Então não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Irmãos, eu tenho visto isso aqui na IAFAD, crianças que estão aqui no nosso meio, que já conhecem a Jesus. Crianças aqui, no meio dessa igreja aqui, que já conhecem Jesus, que conhecem mais Jesus do que alguns adultos. Crianças que da boca deles está saindo perfeito louvor para Jesus. Olha o que ele está dizendo: na nova aliança não vai ter esse negócio de dizer: não, você precisa conhecer a Deus. Não, todos me conhecerão. Não tem mais separação. O véu já se rasgou. Não tem muro, não tem muralha, não tem nada. A presença de Deus está disponível aí para quem tem sede, para quem tem fome. Ele diz: quem tem sede, vem a mim, e eu lhe darei a água da vida. Todos me conhecerão. Todos. Irmão, você sabe como que as pessoas vão conhecer a Jesus? É só elas começarem a andar com você. Porque você vai estar, se você entender o que Deus está falando aqui, você vai estar tão cheio de Jesus que você não precisa fazer muito não. Jesus vai espirrar nela. Daqui a pouco Jesus está tocando nela. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: o melhor evangelismo de todo é você cumprir o propósito de Deus na tua vida. E aonde você passar, o que Deus tem para você vai ser ativado em outras pessoas. Às vezes nós ficamos tão preocupados: vamos evangelizar, e às vezes nem esse evangelismo está dando fruto. Irmãos,
a sua vida envolvida no propósito de Deus, vai ser o maior evangelismo que a EFAD vai ter aqui. Você está lá no seu trabalho, todo dia. Agora, se eu estou transbordando de Jesus, imagine todo dia aquela pessoa sempre do meu lado e eu cheio de Jesus. Daqui a pouco, sabe o que a pessoa vai falar? Não é você que vai convidar as pessoas, é as pessoas que vão se convidar. Vão começar a dizer assim: você nunca me chamou para ir lá na sua igreja? Você nunca me convida para ir lá? Mas por que você quer? Não, mas é tão gostoso quando você está falando de Jesus aqui. É tão gostoso assim, essas conversas que a gente tem aqui. Eu estou querendo mais, eu estou com fome, eu quero mais. Aqui na igreja tem um filho também maravilhoso, o José João. Ele é filho genuíno aqui da igreja. Desceu as águas aqui, foi alcançado por Jesus na EFAD. E esse menino, esse jovem senhor que é casado, tem um filho, ele tem um histórico, ele tem um testemunho de uma pessoa que era viciada em drogas, que consumia drogas dentro de casa, na frente da esposa. E Jesus alcançou ele, foi liberto. E ele contou esses dias um testemunho para mim e falou: pastor, eu trabalhei um tempo com uma pessoa na época que eu era doidão. E quem conhece o José sabe que o José, ele é muito engraçado o jeito dele também falar. E ele, você sabe aquele jeitão meu lá na brisa. E aí eu parei de trabalhar com essa pessoa. Aí eu tive um encontro com Jesus. E agora eu estou queimando na presença de Deus. Esse menino, irmãos, ele estava hoje de manhã. Irmãos, é impossível alguém que está cheio de Jesus conseguir ficar desligado de Jesus, não tem como. Ele vem aqui e eu tenho que louvar a Deus pelas pessoas que estão, sabe, doando a mão de obra para fazer as coisas aqui na igreja. Ele vem aqui às vezes levantar uma parede, rebocar uma parede. E um tempo atrás ele estava ali trabalhando lá. Eu tive que sair para fazer alguma coisa. Quando eu voltei, estava lá a caixinha de som tocando louvor, e ele lá, aleluia, aleluia, aleluia. Diante de Deus, ele está lá chapiscando a parede. Chabaturianda. Eu falei: chapisco é o mais abençoado de todos. Chapisco no espírito, irmão. Chapisco nas línguas. O que é isso? Isso aí não descola nunca, irmão. Vai acabar o mundo, chapisco está lá. O reboco está grudado lá. Aí ele falou que ele voltou a trabalhar com essa pessoa recentemente. E ele está lá falando de Jesus, falando de tudo e louvando e tal. Daqui a pouco o amigo dele virou para ele e falou assim: oxe, por que você aprendeu a falar bonito desse jeito aí? Por que você aprendeu a falar bonito? Aí ele: cara, não é eu não, é Jesus que está aqui dentro aqui. É Jesus que está dentro de mim. Irmãos, é impossível alguém não ser impactado quando está do lado de alguém que está cheio do Espírito Santo. É impossível. Versículo 12: pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais lembrarei. Você sabe uma marca de quem está na nova aliança? Quem está na nova aliança não é perturbado pelo passado, porque ele é perdoado, ele é amado, ele não vive angustiado pelo passado. O passado já não existe mais. O meu presente é Cristo, o meu porvir é Cristo, a minha vida é Cristo. Eu estou livre, o meu passado não perturba. Se alguém vier falar de alguma coisa do passado, eu falo: ih, rapaz, tenho duas coisas para falar para você. Aquele rocha que você está falando morreu. Então o que eu estou falando com quem? Com o Espírito? Estou falando com a alma? Não, você está falando com um novo homem. Eu nasci de novo. E tem mais: aquela dívida de pecado que eu tinha, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Eu estou livre. Estou livre, querido. Eu não devo mais nada para o diabo, eu não devo mais nada para esse mundo. Querido, em nome de Jesus, quem entende, quem
verdadeiramente, quando você entende quem você verdadeiramente é em Deus, querido, o passado não vai te perturbar mais. Você vai viver uma vida livre, em paz. Amém, queridos? E a Bíblia fala, e quando ele diz nova, torna antiquada a primeira hora. A primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ele estava falando da velha aliança. Ele estava falando da primeira aliança. Porque o final da lei é Cristo. Todo o Velho Testamento anunciava Cristo. Tudo que aconteceu antes de Jesus apontava para Cristo. Nós estamos, querido, na nova aliança. Nós estamos no tempo da graça de Deus. Querido, nós estamos no melhor tempo de todos. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas nós precisamos respeitar essa aliança, querido. Nós precisamos ter um compromisso com essa aliança. A Bíblia está dizendo que aos violadores da aliança, ele, o inimigo, com lisonjas. Você sabe o que é lisonjas? Bajulação. Irmãos, eu estava escrevendo essa mensagem e Deus falou assim: o diabo, ele age assim. Se ele não consegue te vencer por fora, ele te ataca, é problema de um lado, é luta do outro. Mas se ele não consegue te vencer por fora, ele vai tentar te vencer por dentro. Satanás, ele tem ataques externos e ataques internos. Com lisonjas perverterá eles. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um momento agora, querido, que nós temos que estampar no nosso espírito. Sabe qual que eu tenho que estampar no meu espírito? Santidade ao Senhor. Vida santa com Deus. Irmãos, o que o diabo mais quer é sujar você, é perverter você. E sabe como é que ele faz isso, querido? Quando ele não consegue te derrubar, o diabo quer te comprar com bajulação. Ele quer te laçar com propostas que no fundo disso é igual o peixe, querido. O pescador vai lá pescar, ele pega a isca e coloca lá no anzol e lança. O peixe, quando vê, ele só vê a isca, mas atrás daquela isca ali tem um anzol que vai rasgar ele todinho. Querido, em nome de Jesus, nós temos que estar atento nesses dias. A Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Nada do que o mundo te oferecer pode se comparar com aquilo que Deus já conquistou na cruz por você. Nós temos que vigiar, querido, uma vida de santidade. Cuidado com a bajulação, que de alguma forma, querido, talvez o inimigo possa usar isso para te levar para o caminho errado. Cuidado. Lembra que você tem uma aliança com Deus. Você já viu alguém falar assim: ah, você não pode fazer isso porque a sua religião não permite? Ah, eu não bebo porque eu não água, eu bebo, né, irmão? Eu não bebo porque a minha religião não. Eu não faço isso, eu não acesso essas coisas no celular, na internet. Ah, eu não gosto muito dessas piadinhas dessas piadinhas sujas. Eu não gosto muito desse, eu não gosto de negócio de fofoca, eu não gosto de. Ah, você não gosta disso aí porque a sua religião não permite? Não, eu não gosto disso porque eu tenho uma aliança com Deus. E aquilo que desagrada, que entristece Ele, eu não quero fazer. Você tem que ter uma aliança com Deus, querido. A Bíblia diz: com lisonjas, ou seja, bajulação, perverterá essas pessoas. Você sabe o que significa perverter? Significa se perder. Significa sair do foco. Querido, em nome de Jesus, tornar mal. Perverter significa tornar mal, corromper, efetuar alteração, mudar. O diabo, ele quer perverter você, ele quer perverter a mim, ele quer que eu mude. Irmão, não deixa nada
exterior mudar a essência de Deus em você. Não deixa nada mudar a essência de Deus na tua vida. Esses são dias que o inimigo vai querer bajular muitos para tentar te desviar eles da verdade. Não, querido, não importa o que tentarem te oferecer, nada é comparado com aquilo que Jesus já conquistou na cruz por mim. Não há nada nesse mundo, irmão, que possa se comparar com o que o Pai tem para mim. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviram e nem subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Já está preparado. Fala para o irmão do seu lado, já está preparado. Está tudo preparado, querido. Deus tem uma aliança através de Jesus conosco. Mas eu fiquei impressionado com esse texto, pois ele diz que aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Querido, em nome de Jesus, você não pode. Sabe, quando eu falo de você ser ativo, as pessoas já pensam logo em fazer algo na igreja. Irmãos, deixa eu falar para você, realmente aqui nós precisamos de muitas coisas, mas a necessidade hoje é que você seja ativo dentro daquilo que o Espírito Santo já está dizendo, que é o quê? Se eu estou cheio de Deus, as pessoas que Deus tem colocado em minha volta, o que está dentro de mim tem que transferir para elas. Irmãos, em nome de Jesus, lá no seu trabalho, existem pessoas que passam por você, que estão desesperadas por Jesus. Eles ainda só não sabem que tudo que eles estão querendo e buscando, Jesus tem tudo para eles. E às vezes, querido, falta às vezes mais ousadia. Foi a palavra do domingo passado. Tomar iniciativa. Irmão, não precisa. Você não precisa ter uma faculdade, não. Você não precisa ter uma faculdade de teologia, não. Para se deixar ser ferramenta nas mãos de Deus. Instrumento de cura nas mãos de Deus. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, se esforçará e fará proeza. Essa palavra proeza, meu Deus do céu, ação fora do comum, ato extraordinário, alguma coisa excessivamente difícil de ser feita, façanha ou feito, ação que demanda coragem e habilidade para ser praticada. Se você começar a acreditar nesse poder de Deus que está dentro de você, Deus vai começar a te usar para fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava milagres extraordinários. Levante as suas mãos. As mãos de Paulo não são as únicas que Deus usou. Deus quer usar essas mãos aí. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje. Há um depósito de Deus dentro de você, querido. Há algo dentro. Não, olha, presta atenção. Sabe qual é o problema? Que tem muita gente querendo encontrar coragem olhando para fora. Irmão, olha para dentro. É aí que está a fonte de todo o poder. É aí dentro que já está tudo que eu preciso. A única coisa que eu tenho que ter coragem é de abrir a boca. A única coisa que eu tenho que ter coragem é de olhar para o lado. Nós só estamos olhando para frente, para os nossos próprios objetivos. Deus está te convidando a olhar para o lado. Deus está convidando a você parar e analisar onde Deus tem te plantado. Às vezes você está num lugar hoje que você, todo dia você vai para esse lugar dizendo: eu não vejo a hora de Deus me tirar daqui. Mas a hora que você entender por que Deus te colocou lá, você não vai mais falar isso. E eu posso falar para você a verdade: a hora que você cumprir o propósito que Deus tem para você ali, você vai querer até continuar, mas aí é a hora que Deus vai dizer: já cumpriu o propósito, vamos para outro, vamos avançar, fará proezas. Querido, há uns anos atrás eu era auxiliar pastoral lá em Taubaté, e um dia uma senhora vestida igual uma mendiga entrou na igreja, e ela nem sabia falar muito direito, e ela tinha uma ferida assim na boca.
as pessoas da igreja até ficaram meio assim. Eu fazia um culto de manhã, sexta-feira na igreja, o meu pastor deixou para que eu fizesse aquele culto. E ela, todo culto ela ia e sentava, e eu prestava toda atenção no culto. E ia embora, e um dia eu falei para ela, vem aqui, como é que é o nome da senhora? E ela muito tímida falou o nome, e aquela ferida aberta. E eu falei assim, não, eu quero orar para a senhora. Toda vez que a senhora vem aqui, deixa eu orar pela senhora. E ela começou a vir, e nós fomos orando, era solteira ainda, e orando pela vida dela. E ungia a ferida, até que aquela ferida foi desaparecendo, e ela ficou completamente curada, voltou a usar um batom. Mas durante a cura no corpo, foi acontecendo uma cura na alma dela. E ela começou a se vestir melhor, arrumar o cabelo. E um dia, e já começou a se comunicar mais com as pessoas da igreja. Desceu as águas, batizou, ficou firme. E um dia uma senhora veio falar. Veio junto com ela, uma senhora bem arrumada. Falou assim, eu vim aqui saber o que aconteceu com ela. Eu falei, onde que você está indo? Que você está diferente? Ela falou, estou indo na igreja. Eu quero ir nessa igreja. Tem um pastorzinho lá, magrinho, faz tempo, bem magrinho, que ele ora por mim. Ela disse, olha, eu vim aqui hoje falar com o senhor porque eu vi uma transformação na vida dela. Você ia na casa dela, tudo sujo, tudo... Sabe, aquela desleixo, aquela coisa. Hoje você vai lá tudo arrumadinho, simples, mas tudo arrumado, tudo limpinho. Irmão, não adianta. Quando Deus promove uma mudança de dentro de você, essa mudança não para. Ela só aumenta, vai aumentando e vai aumentando. Você muda até o jeito de andar, de falar, de olhar, de ouvir, de sentir, de pensar. Ela disse, eu levei ela em tantos lugares para tentar curar isso e não conseguiu. Eu queria saber que remédio foi esse. Eu falei, esse remédio é Jesus. Irmão, Deus fala uma coisa para você. Jesus tem o remédio para todas as tuas feridas. Jesus tem o remédio para todas as tuas feridas, seja na alma, seja no corpo, seja onde for. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, querido, que o povo que conhece esse Deus será um povo forte. Diga para o seu irmão, você é forte. Não, eu não sou não, pastor, não sou não, é sim. Você precisa conhecer mais o teu Deus e saber que esse Deus é teu Pai. E que se Ele é teu Pai, o DNA dele está dentro de você, querido. O DNA desse Deus forte está em você. Aleluia. Nós precisamos conhecer a Deus. Para isso, temos que nos aproximar dele. Irmão, você já viu alguém conhecer uma pessoa que não anda com ela? Como que eu vou conhecer alguém sem se me aproximar? Como que eu vou conhecer alguém sem caminhar junto? Como que eu vou conhecer alguém se eu não tenho relacionamento? Para conhecer eu tenho que andar perto. Para conhecer eu tenho que conviver. Para conhecer eu tenho que ter uma vida. Querido, eu conheço a Deus é através de intimidade. Diga intimidade. Você sabe como é que é intimidade? Quando você fala, ora. Quando você está falando, oração. Mas quando você ouve a palavra, é Deus que está falando com você. Isso é relacionamento. Sabe, com Deus não existe monólogo, com Deus é diálogo. Você fala, você para ouvir, Ele fala com você. É um falando com o outro. Irmãos, a fé, para quem não entende, é loucura. É loucura às vezes eu estou dirigindo, eu estou lá, então Jesus, então eu vou lá para a igreja hoje, é verdade, Jesus, essa semana eu estou precisando. Oh Jesus, me ajuda. E estou lá falando com Jesus. Irmãos, eu não estou nem aí no que os outros falam. Quantas vezes eu estou no trânsito, eu falo muito com Jesus dirigindo. Quantas vezes eu paro no semáforo, eu estou falando, eu vejo, às vezes tem gente que fica olhando assim, ó. Deve estar falando tão jovem. Já está caducando. Mas claro que eles não vão entender isso. Eles não têm relacionamento com Ele. Mas eu tenho. Eu sei, querido, esses dias eu mandei uma mensagem. Olha, às vezes eu mando mensagem para vocês, vocês nem imaginam o que eu estou vivendo naquele momento.
Esses dias eu mandei uma mensagem para vocês dizendo: nem sempre as coisas são do jeito que a gente imagina, mas nós precisamos confiar em Deus e descansar em Deus e saber que Deus sabe o que é melhor para nós e saber que Ele é 100% bom. Tem que ter relacionamento, querido. No Salmo 73, versículo 28 diz assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. O bom mesmo é se aproximar dele, querido, é ter comunhão com Jesus, é se relacionar com Jesus. Você aprende a colocar confiança nele. Você faz tudo como se dependesse só de você. E no final de fazer tudo como se dependesse só de você, você descansa e põe a confiança nele. Porque aonde você não puder, ele é poderoso para agir. O bom é se aproximar de Deus. Irmão, quando alguém está perto de Jesus, quando eu falo perto, porque não tem como estar mais perto, ele está dentro. Mas quando alguém está se relacionando com ele, é fácil saber, porque Jesus, ele tem poder para acalmar as tempestades do nosso coração. Você consegue estar em paz. É impossível alguém estar perto de Jesus e estar em guerra. Esses dias eu fui num lugar, esses dias não, deve ter um mês, e é uma pessoa que nós estamos só de olho. Em breve essa pessoa vai estar aqui, liberta de todo o mal que ela tem enfrentado. Mas um tempo atrás eu fui num lugar e essa pessoa estava lá e eu falei para essa pessoa assim: e aí, tudo na paz? Aí ela virou para mim e falou assim: tudo na guerra. Eu falei, aí eu falei, calma, deixa Jesus falar. Aí eu fui lá, fiz um negócio, daqui a pouco eu voltei para ela e falei assim: mas sabe qual que é o maior desafio? É a gente conseguir ter paz no meio da guerra. Porque Jesus dormiu num barco quando a tempestade estava se levantando. A verdadeira paz é aquela que no meio da tempestade você consegue descansar e crer: o meu Deus é maior do que essa tempestade. Ele tem poder. Essa tempestade vai passar. Essa tempestade não vai impedir eu de chegar onde Deus quer que eu chegue. Essa tempestade não vai virar um barco, porque Jesus está no barco comigo. Eu vou ficar em paz. É se aproximar de Deus. Uma pessoa que está perto de Deus, querida, ela está em paz, porque ela sabe, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Irmão, posso te contar uma coisa que você vai gostar de ouvir? Tudo que diz respeito à sua vida já está determinado por Deus em nome de Jesus. É só você permanecer firme, que tudo aquilo que Deus tem para você vai chegar sem a força do teu braço, é na força do braço do Senhor. Olha o que a Bíblia fala. Eu já li esse versículo várias vezes, Josué capítulo 1, versículo 8, mas hoje eu vou ler na linguagem de hoje. Olha o que diz aqui, ó: fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Seja sincero, você lê a Bíblia? Não responda para mim. Você lê a Bíblia? Você fala com Deus? Você ora? Irmãos, não tem segredo, querido. Se eu quero realmente ter sucesso, e para mim ter sucesso é ser feliz em tudo que eu faço. Se eu quero ser uma pessoa bem sucedida, Deus falou para o Josué: fale sempre do que está escrito no livro. Diga comigo: falar a palavra. Ele disse: estude esse livro dia e noite. Diga comigo: estudar a palavra. Irmão, você tem que ter uma Bíblia. Não importa se é de papel igual a minha, ou se é no celular, ou se é no tablet, você tem que ler a Bíblia. Queridos, o nosso problema é que a gente só corre para Jesus quando o calo aperta, quando a barriga dói, quando o casamento está quase acabando, quando o filho está doente, quando o dinheiro está acabando.
se você buscar Ele todos os dias, as lutas até virão, mas quando elas vierem, a provisão chegou primeiro. É se relacionar com Ele, é se relacionar com esse Deus, falar a palavra, estudar a palavra. Ele disse: e esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Diga comigo: viver a palavra. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso, e você será bem sucedido, e prosperará o teu caminho. Falar a palavra, estudar a palavra, viver a palavra. Diz comigo: falar a palavra, estudar a palavra, viver a palavra. Irmãos, em nome de Jesus, se você fizer isso e não acontecer nada, então esse Deus é mentiroso. Se você fizer isso e não acontecer nada, então Jesus não existe. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus é fiel à sua palavra. A palavra de Deus não falha, querido. Fecha com Jesus e vai até o fim, que você vai ver, Ele não vai te decepcionar. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Irmãos, olha, em nome de Deus, você precisa decidir levar a sério as coisas de Deus, levar a sério a Jesus, levar a sério o teu relacionamento com Deus, levar a sério a palavra de Deus. Você sabe o que é zombar? É o que? Tirar sarro, que mais? Brincadeira de mau gosto, desrespeitar, humilhar, zoar. Fala para o irmão do seu lado e diz: olha, não adianta você querer zoar com Deus, não. Você que vai se lascar. Você quer levar as coisas de Deus de qualquer jeito, quem vai se lascar é você. As coisas de Deus tem que levar a sério, querido. Lembra, nós temos uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança conosco. Mateus 7, 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, não tem segredo. Ouvir, pôr em prática. Ouvir, colocar em prática. Quem é casado aqui? Se vocês decidirem colocar em prática a palavra que vocês têm recebido, seu casamento vai ser uma bênção. Você nunca vai desrespeitar mais seu marido, você nunca mais vai machucar sua esposa. Vocês vão ser pais excelentes, porque você vai ouvir e praticar. Você vem na igreja para aprender. Na escola você aprende o ABCD, não é isso? Na igreja você aprende a obedecer. Você está aqui para aprender a obedecer a Deus, porque a obediência produz bênção na nossa vida. Tudo vai mudar quando você mudar. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus opera através do nosso procedimento, do nosso testemunho, da nossa conduta, das nossas atitudes. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Vou dizer uma coisa para você, querida: você quer ver Deus operar na vida do seu marido? Deixa Deus operar na sua vida primeiro, porque através do teu comportamento, do teu procedimento, da tua atitude, o teu marido vai ser ganho, vai ser alcançado. Só que esse versículo não é só para as mulheres, esse versículo é para a igreja.
Se uma mulher consegue ganhar o marido para Jesus através do procedimento, o marido com o seu procedimento ganha a esposa também. Não precisa ir pela força. A Bíblia diz que a sabedoria é melhor do que a força. Você não precisa gritar. Pelas suas atitudes você ganha ela. Se uma mulher ganha o marido pelo procedimento, um marido ganha a esposa pelo procedimento, o pai ganha o filho pelo procedimento, o filho ganha os pais pelo procedimento, o patrão ganha os empregados pelo procedimento, os empregados ganham o patrão pelo procedimento. Um amigo vai ganhar o outro amigo para Jesus pelo procedimento. Um vizinho vai ganhar o outro vizinho pelo procedimento. Testemunho, você vai ganhar pessoas para Jesus. 1 Coríntios 7,14 diz: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Paulo está escrevendo ao Coríntios dizendo: olha, a mulher santa santifica o seu marido descrente. E é por isso que os filhos são bênção, porque a bênção é maior do que a maldição. Uma mulher cheia do Espírito Santo vai provocar milagres na vida do seu marido. Um homem cheio do Espírito Santo vai provocar mudanças na vida da sua esposa. Porque a mudança que você quer ver nela, você precisa primeiro enxergar em você. As transformações que você quer ver nele tem que chegar primeiro em você. Irmão, se uma mulher santa santifica o marido, um pai santo vai santificar os seus filhos, um filho santo vai trazer santificação sobre os seus pais. Querido, na verdade a gente tem que parar de jogar responsabilidade para os outros. Bate no peito e diz: é comigo. Não, pastor, não vou bater não. Bate aí. Não vou bater não, depois eu te bato. Não bato não, estou brincando, em nome de Jesus. A responsabilidade é nossa, bem querido. É comigo, querido. Vocês são responsáveis pela educação do Felipe e da Gabriela? Não, sou eu. Eles têm que olhar em mim e ver Jesus. E para terminar, o último versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 em diante. Sabemos, irmãos amados, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Sabemos, irmãos amados, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Diga, um Evangelho que não chega somente em palavras. Isso é tremendo, né, irmão? Fala a verdade. Olha que autoridade o apóstolo Paulo escreveu. Olha, o nosso Evangelho não chegou a vocês só em palavras. Querido, falar até papagaio fala. Mas o verdadeiro Evangelho não é só palavras. Ele diz, mas também em poder. Diga, poder. Diga, palavra e poder. Palavras e poder. Você fala, mas quando alguém olha para você, vê a transformação que esse poder fez na sua vida. Uma pessoa transformada não precisa falar muito, a vida dela fala por ela. No Espírito Santo em plena convicção, uma pessoa com convicção, uma pessoa que tem fé. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato que vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento,
receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Aprenda uma coisa: é o sofrimento que prova a nossa fidelidade a Deus. Porque ser fiel, quando tudo está bem, quando tudo acontece do jeito que eu quero, não é tão difícil. Mas ser fiel no meio da dificuldade, ser fiel no meio das batalhas, querido, é no meio. Seja sincero, você que é casado, você já enfrentou momentos difíceis, não enfrentaram? Mas é nessa hora que você descobre que você fez a escolha certa, que quem está do seu lado, está do seu lado para o que deve vir. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve uma carta para um povo, dizendo para ele: olha, vocês se tornaram modelos para todos os outros, e todos estão conhecendo. É conhecida a fé de vocês por todas as partes. Irmãos, é isso que eu quero encerrar a pregação nessa noite, que nós sejamos modelo para esse povo que está lá fora perdido, em nome de Jesus. Modelo, querido. Se alguém lá da tua rua quiser saber como que tem que fazer para ter um casamento abençoado, vai lá na minha casa que eu te ensino. Porque o Espírito Santo tem sido o nosso professor. Você quer saber como é que sai de dívida? Vai lá que eu te ensino. Porque o Espírito Santo tem sido meu professor. Modelo, querido. Eu não sei o que eu faço com meu filho. Vai lá em casa que eu te ensino. Porque o Espírito Santo tem sido meu professor. Em nome de Jesus, querido. Eu não sei que tema eu vou dar para essa pregação, mas uma coisa eu sei: aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Sabe que tem coisas que quando você olha para a sua condição, você acha que você nunca vai conseguir, mas se você crer e buscar conhecer esse Deus, Ele te capacitará para fazer proezas. Coisas que você nunca imaginaria que você iria fazer, Deus fará através de você. Mas você tem uma aliança com Deus, porque Ele tem uma aliança com você. Eu queria que você ficasse de pé. A gente vai ter um momento agora que eu quero que você abra o seu coração. Eu queria que você rasgasse o coração para Jesus. Você não perdesse esse momento, querido. Feche seus olhos.